voltamos, então, com a nossa aula de redação para o curso de secretariado, redação oficial, redação empresarial, redação comercial, todos os tipos de escritas que vocês vão precisar ao longo de sua carreira, você vai ver por aqui. Todas as segundas-feiras, de 13h30 às 15 horas, com a professora Idalene Pinheiro, à sua disposição, para tirar todas as dúvidas e ajudá-los na hora de redigir os textos, né? Saber se comunicar dentro e, por que não, fora da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho e na sua vida pessoal. Quem aprende aqui, usa lá fora também. Então, eu estava conversando com vocês sobre outras possibilidades de cursos, né, que a gente pode ter e que podem acrescentar ainda mais no nosso conhecimento de secretariado. Então, como eu estava dizendo, são cursos complementares. Alguns deles aparecem na nossa grade, como vocês vão observar. Mas outros, seria importante que vocês os fizessem por fora. Vocês já se imaginaram nessa situação aqui, desse secretário, diante do computador, com esse monte de arquivos, e ele ter que digitalizar cada um desses documentos? Alguns deles não é só passar pela máquina e fazer a xerox, não. Alguns deles tem que ser todo editado, tem que ser todo escrito. Então, para você vencer esses problemas, vamos a algumas técnicas aqui. Primeiro, técnica de concentração e de meditação. Professora, para que eu vou fazer um curso de técnica de concentração e de meditação? Isso é bom para todas as áreas, né? Não só para o secretariado. Não é verdade, Tâmara Michele? Boa tarde, seja bem-vinda. Não é isso? É necessário para todos nós em qualquer área de conhecimento. Isso aqui vai ajudar a gente a vencer a ansiedade, o nervosismo, o autocontrole, o controle emocional, a inteligência emocional que a gente precisa ter para lidar com todas as situações. Para não sair por aí explodindo por qualquer motivo, zangado, de mau humor, estressado. A pessoa que te dá um trabalho, que coloca você para trabalhar numa corporação, quando eu falo corporação, é porque o trabalho é coletivo. Ninguém trabalha isoladamente. Ninguém vai te dar um trabalho que vai ficar só você, a mesa e a papelada. Não, você vai lidar com pessoas. Então, você tem que manter um sorriso, você tem que manter uma boa gesticulação, uma boa fala, entendeu? Não parecer sem estabilidade emocional. Então, esse curso ajuda a gente a lidar com as nossas emoções. A técnica, outro curso que você pode aprimorar, é a técnica com mapas mentais. Professora, para que eu, enquanto exercendo a minha profissão de secretário, eu preciso fazer técnica com mapas mentais? Imagine você participando de uma reunião e encarregado de escrever a ata da reunião. Enquanto as pessoas falam, você tem que anotar tudo que elas estão dizendo. Se você puder fazer isso através de síntese, de mapas, de setas, né, ligando as corporações, as pessoas, as funções, quem disse, vai facilitar o seu trabalho. Não só para isso também, mas também essa técnica, ela estimula o nosso cérebro e motiva a gente a escrever. Eu faço tipo um esquema, né, porque os mapas mentais são esquemas que a gente rascunha no papel e depois desenvolve com mais habilidade. Quando você consegue colocar palavras-chave, aquilo que realmente aconteceu, na hora que você vir, na hora que você lê aquela palavra, vai associar aos outros acontecimentos durante a reunião. Então, isso é uma técnica que vai ajudar bastante dentro da sua profissão. Terceira técnica é a técnica dos elementos de coesão. Aquilo que eu falei para vocês, né? Para fazer a progressão textual, para ter o domínio do texto, para dar continuidade ao conteúdo, para fazer com que o leitor não esqueça a que você está se referindo ao longo dos parágrafos. Então, é preciso retomar o que disse, às vezes adiantar o que vai dizer e também introduzir novas informações. E sempre que você faz isso, é bom associar a ideia, para não ficar aparecendo um texto sem conexão. É exatamente isso, texto sem conexão.
um texto perdido. Ou seja, um texto coerente é um texto com apurações coesa. Para escrever de modo mais rápido e fácil, você precisa ter o domínio da coesão, que vai dar suporte à coerência textual, um texto lógico. Tem mais outras. Técnicas de grafoterapia. Amores, em algumas oportunidades, eu sei que hoje a gente trabalha muito com o texto digital, certo? Digitalizando. Mas em alguns momentos é necessário fazer anotações, escrever, usar a nossa própria caligrafia. Eu geralmente não me preocupo muito com caligrafia, até porque eu escrevo apenas para mim. Mas se eu tiver que escrever de caligrafia para outra pessoa, eu preciso ter cuidado com essa minha letra. Ah, professor, eu resolvo isso facilmente, eu coloco tudo em caixa alta. Eu faço todo o meu texto em letra maiúscula. Mas imagina só, se você escrever tudo em caixa alta, tudo em letras maiúsculas, vai parecer uma escrita primária. E o que é uma escrita primária? Quando você está lá atrás na alfabetização e não sabe escrever, os professores pedem que você escreva com letras maiúsculas. Pode transparecer ao outro que você está no nível primário de conhecimento linguístico. Isso não seria bom, porque a língua portuguesa tem as suas aplicabilidades. Letra maiúscula para alguns casos, letra minúsculas para outros casos. E é necessário que o texto seja legível para ser compreendido. E também eu digo mais, a caligrafia também passa para outra pessoa informações psicológicas e comportamentais de quem escreve. Por isso é importante o domínio da caligrafia. E tem a técnica do facão. É aquela que depois que você termina o texto, você precisa reeditá-lo. Você precisa tirar o que é desnecessário, cortar as gorduras do texto, aquilo que está em excesso, tornar o texto mais claro e objetivo, de modo que todos vão entender da mesma forma. Porque os textos que circulam no seu ambiente de trabalho serão textos denotativos. Então, não adianta você utilizar algumas linguagens que não vão ser transparentes, que não vão ser objetivas. Então, fazer essa revisão também é essencial. Mas aqui, durante o nosso curso, vocês também vão ter essas técnicas aqui explicitadas. Outra técnica, discurso para relações profissionais e interpessoais, como lidar com pessoas, como falar, como atender, até mesmo como atender um telefone, como se portar, o tom de voz, o controle gestuais, o controle das próprias fisionomias, né? das caracterizações físicas do rosto, do riso. Tudo pode ser compreendido de maneira diferente, tudo pode ajudar ou interferir no seu ambiente de trabalho. E quando você lida em redes sociais ou em aplicativo de comunicação, diretamente com seus colegas no grupo da empresa, ou mesmo diretamente com seus clientes, vocês têm que saber ter esse domínio do discurso da relação, de saber como escrever, para quem você está escrevendo e de que forma se comunicar com as pessoas, tá? Então, se esse nosso curso não é o suficiente para que você desenvolva essa boa relação profissional interpessoal através do discurso, você com certeza vai encontrar cursos aí para desenvolver essas técnicas e essas habilidades. São as nossas recomendações, beleza? Entenderam? Então, nem tudo aqui é curricular. Algumas são extracurriculares. Ok, Simone, estamos aguardando também. Então, está sendo resolvido. Sigamos. Então, durante esse curso, o que é que eu vou estudar, professora? O que é que a redação empresarial e oficial vai nos oferecer? Se eu perder algumas dessas 13 aulas, eu tenho que saber o que eu perdi, não é isso? Então, anote aí, olha, qual é a nossa, né, qual vai ser o nosso currículo, o que a gente vai estudar, o que a gente vai discutir durante os nossos encontros aqui nas segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras, das 13h30 às 15 horas. A gente vai falar sobre
comunicação escrita e as suas formalidades. Vamos aprender a nos comunicar através da escrita. Qual é a adaptação, qual é a forma linguística que eu devo me referir a cada tipo de comunicação, porque cada situação exige uma linguagem diferente. Formas e tipo de discurso. Ai, professor, isso aqui foi aquilo que a senhora falou na última técnica lá que a senhora deu como dicas. Aqui nós também vamos falar sobre os tipos de discurso e a forma do discurso. Mas talvez só 2 aulas não seja o suficiente para você entender essas relações profissionais, interpessoais, como falar, como se expressar, né? Como saber se expressar sem parecer nervoso, sem parecer ansioso, sem parecer agressivo, mas também sem parecer complacente demais. A medida certa. Então, é necessário que a gente faça a aula e, se não for o suficiente, você pode procurar a forma de se estender sobre o assunto, tá bom? Vamos também ter aulas de pronomes e outras formas de tratamento. A gente até chega a pensar que é um assunto assim mais fácil. Falar dos pronomes é muito mais fácil, né, Simone? E talvez não seja tão importante. Queridos, vocês não entendem a importância dos tratamentos, tá? Para cada pessoa a quem você vai enviar um determinado texto, uma determinada comunicação, você vai usar pronomes diferentes, certo? Hoje você vai se basear pelo Manual da Presidência. E eu até antecipo a vocês, no Manual da Presidência atual, né, a forma de tratamento geral que foi adotado pelo novo presidente é de que todos podem ser tratados pela palavra Vossa Senhoria, pela expressão Vossa Senhoria. Você pode chamar desde o presidente da República ao porteiro da sua escola por senhor, que não tem problema. Ele nivelou o tratamento de senhor a todos. Mas imagina, apesar de isso ser o efeito, né, causado lá, a decisão do novo presidente lá nas normas que ele coloca dentro do Manual da Presidência da República. Mas se você vai se dirigir ao presidente do Supremo Tribunal Federal, será mesmo que você vai colocar somente senhor? Bem, o manual diz que pode, mas o ideal é você tratar a pessoa certa pelo pronome certo. Como dizia o nosso poeta Renato Russo, trocam as pessoas, trocam os pronomes. Então, isso é importante. Vamos ter aula sobre o dialeto técnico. Professora, eu não sei isso. Como não? Amores, cada profissão exige um vocabulário próprio, conhecimento de certas palavras, de certos termos que aparecem dentro daquele nicho de convivência e não aparecem em outros. Ou seja, se você vai trabalhar como secretário atendente, né? Um secretário atendente de uma clínica médica, você vai ter que usar alguns jargões, algumas palavras apropriadas para aquela profissão, para aquela área que você escolheu. Se você vai para o lado comercial, também tem seu próprio jargão. Ou seja, a linguagem técnica e o conhecimento desses vocabulários, dessas expressões, desse modo de se comunicar, tem que ser de conhecimento para quem faz aqui o curso de secretariado, tá bom? Elementos da comunicação. Claro que é necessário que você conheça. Afinal de contas, eu preciso saber quem escreve e para quem escreve. Eu preciso entender que quando eu estou redigindo um texto em nome da minha empresa, quando eu digo eu, não sou eu não sou a empresa, eu tenho que escrever em nome da empresa. Eu tenho que saber quem é que escreve, para quem escreve, sobre o que fala, qual é o meio que eu vou usar, qual é o melhor código que eu devo utilizar para manter uma boa comunicação. Então, isso também será pauta de discursos nossos aqui no nosso 5º encontro. Vamos falar sobre linguagem técnica formal. Professora, não é a mesma coisa do dialeto técnico? Olha, o dialeto são expressões próprias para determinadas áreas. Quando eu falo de linguagem técnica formal, eu estou falando de um paradigma de registro que atua em toda a área técnica, né, comercial e oficial.
Ou seja, de modo geral, eu posso empregar esse tipo de comunicação, beleza? Vamos falar de variantes linguísticas. Professor, é aqui que eu falo sobre a linguagem regional, sobre a gíria, né? O uso de gíria. Também, a gente também fala sobre isso, mas também a gente foca nas nossas vantagens de sabermos escrever, né, e falar a língua padrão. Estamos falando do patrimônio linguístico, do quanto é importante, dentro da nossa área de trabalho, na execução do nosso serviço, sabermos empregar corretamente a língua portuguesa. Também vamos falar sobre os aspectos que diferenciam a língua da fala. Eu vou juntar até essas duas aulas, porque elas são bem parecidas, né? Quando você fala de variantes linguísticas, você também está falando sobre a diferença de escrever e de falar. Escrever tem regras e falar não tem regras. Mas, ainda assim, é necessário que você tenha o controle sobre ambos esses dois aspectos da língua. Vamos falar da construção e da harmonia do texto de duas formas. Vamos falar sobre a concordância e a regência verbal. Escrever a pessoa, o verbo na pessoa e no tempo e no modo, né? Pessoa, modo, tempo, corretamente, assim como fazer a regência para verbos transitivos, intransitivo, transitivo direto ou bitransitivos. É necessário que a gente conheça essa predicação verbal. Também é necessário que você saiba fazer a concordância entre os nomes, não somente entre os verbos, adequar o substantivo a seus correspondentes, fazer a regência nominal, se é com preposição, se é sem preposição, se é com crase, se é sem crase. Isso é muito importante para quem trabalha com a língua portuguesa, tá bom? Principalmente vocês que vão trabalhar diretamente com redação, com escrita de textos oficiais. Coesão textual, já falei várias vezes desses aspectos aqui dentro da nossa aula. É o estudo das relações lógicas da língua. É você saber relacionar um parágrafo ao outro, emendar as ideias, mostrar ao seu interlocutor que você tem domínio sobre as suas ideias, que você é capaz de organizar o seu pensamento e passar uma mensagem objetiva, clara e eficiente. Por isso a importância da coesão textual, tá bom? Vamos também aprender vários tipos de redação. Escrever documentos oficiais e escrever alguns documentos empresariais, como atas, avisos, bilhete, autorização, circular, comunicado, convite, contrato, convênios, correspondência empresarial, escrever um edital, um e-mail, uma declaração, fazer uma mala direta, um memorando, ofício, requerimento, um release, chama de release, um relatório, procuração, atestado, carta, alvará, entre outros tipos de texto que circulam dentro do nosso ambiente de trabalho, que é o ambiente das empresas ou das corporações, as quais vocês estarão aptos a trabalhar após receber a nossa certificação. E, por fim, a gente vai dar as pinceladas também nas peculiaridades, que são as particularidades da redação oficial empresarial, focando principalmente na eficácia da comunicação na era digital. Vamos falar de alguns textos que circulam no eixo, no nicho, digital, como o caso do e-mail, do blog, do site e até mesmo das mensagens por aplicativos, das postagens em redes sociais, porque às vezes a empresa deixa você encarregado também de administrar essa parte da empresa, que é a parte da comunicação digital. E então, se a vaga que tiver de emprego é para você alimentar as redes sociais da empresa. Os textos digitais, você vai deixar de trabalhar por não dominar essa técnica? De modo algum. Aqui, com certeza, você vai ter esse domínio, porque você foi preparado para isso, tá bom? Então, aqui está
tudo que nós vamos discutir durante esse nosso curso. E quando você perder algum desses encontros, é muito fácil. Já tem a lista? É só procurar qual foi o número de aula da aula que você perdeu. Contei aqui na plataforma, professora. A aula que eu perdi foi a 8. Pois pronto. Pois você vai lá na aula 8 e você vai assistir diretamente aquilo que você, de fato, perdeu. Sigamos. Então, vamos começar a falar de redação empresarial, de redação oficial, que, afinal de contas, é o nosso objetivo, né? Que é a nossa finalidade. Panorama geral sobre redação empresarial. Primeira pergunta. O que é redação empresarial? O que eu preciso aprender para poder trabalhar nesse campo? Nossa, comunicação é tudo. Queridos, a redação empresarial é um tipo de escrita que busca adequar a linguagem para o meio corporativo. Então, o que você de fato deve fazer, né, enquanto trabalhando no ofício de secretário, é saber lidar com a linguagem, adequar a linguagem com o ofício, com o trabalho que você está realizando. Os textos, sejam qual for aqueles que eu mostrei, todos eu mostrei, falei de memorando, de ofício, de e-mail, são os textos que circulam nesse ambiente. Os textos, eles contêm propósito, né, que é a finalidade, e devem fornecer informações relevantes, que são informações importantes, ajudando o interlocutor a saber ou a fazer alguma coisa. Então, se você vai redigir um texto, que ele seja claro, que ele seja objetivo, de modo que a pessoa que recebe, quando eu falo interlocutor, é para quem está sendo redigido o texto. Ao ler o texto que você elaborou, a pessoa vai exatamente saber o que fazer, né? Ele vai aprender ou saber o que fazer, o que foi comunicado pela empresa. Então, essa é uma das finalidades. Esta escrita deve ser substancial, ou seja, dizer exatamente a propósito do que veio, deixar de lado as intermediações, o que é desnecessário ao texto, você deixa de lado e você vai usar uma linguagem clara, uma linguagem correta e uma linguagem de fácil leitura. Já pensou? Você usando um monte de preciosismos, usando palavras que as pessoas geralmente não têm contato, só para mostrar que domina a técnica, que é um bom escritor. O bom escritor não é aquele que escreve palavras difíceis. Um bom discurso não é aquele impregnado de palavras de pouco uso, palavras raras da língua portuguesa, mas sim aquele que consegue ser bastante claro naquilo que está dizendo, de modo que a primeira leitura, a impressão que você deveria passar, ela já fica. Não precisa ficar interpretando. Queridos, textos empresariais, textos oficiais, não é necessário fazer interpretação. Basta somente compreender. São textos que devem ser compreendidos e não textos para serem interpretados, tá bom? Deixe a interpretação para os textos artísticos, para os poemas, os contos, as crônicas, as letras de música. Isso não faz parte do ambiente que você vai trabalhar. Então, é uma linguagem simples, concisa, e fácil de ser compreendida. Basta somente compreender aquilo que você quis falar. Sigamos. A redação empresarial, ela se divide em 4 tipos. Tem 4 tipos de texto, porque são 4 tipos de ambiente que você pode trabalhar enquanto empresa, né? Você pode trabalhar com textos instrutivos. Digamos que o seu chefe, o chefe do seu setor, pede que você escreva uma normativa. Isso é instrutivo. O que é a normativa? Uma espécie de... olha, vou dar como exemplo um departamento público que eu visitei outro dia. Alguém pediu
para colocarem, né, um aviso de que é proibido a entrada de pessoas, né, do sexo masculino trajando camisetas e bermuda. Era muito fácil redigir esse texto, não era? Isso é uma instrução. Isso é instrutiva, dizendo como é que você deve agir em determinado local, em determinado ambiente. Mas a pessoa escreveu o seguinte: é proibido subir bermudas e calças. Não, bermudas. É proibido subir camisetas e bermudas. Aí ficou um texto sem compreensão. Como assim? É proibido subir camiseta e bermuda? Como subir como? Subir, levar a camiseta e a bermuda lá para cima? Ou entrar com a camiseta e com a bermuda suspensa? Fica sem interpretação, sem compreensão. E eu me lembro de ter passado por outros textos, né? Também com redação bem ambígua, com redação de sentidos escusos, e ter feito algumas observações a lápis. Eu olho do lado, ninguém está vendo, eu pego o meu lápis e faço umas observações. E uma vez eu encontrei uma resposta, né? Uma vez alguém colocou assim: para de corrigir nossos textos. Eu achei isso maravilhoso. Então, existe esse tipo de redação, que são os textos instrutivos, que são textos que permitem que leitores tomem conhecimento do que é necessário seguir um novo processo de trabalho. Você está dentro do seu ambiente de trabalho, o que é preciso que você faça estando lá, o que pode e o que não pode. De repente, fica ao seu critério ter que trabalhar com esse tipo de redação. Então, você deve ter o quê? Competência para poder saber redigi-lo, tá bom? Existem também os textos persuasivos, aquele que você vai escrever. Isso aqui geralmente é para cliente. É para você convencer cliente a trabalhar com a sua empresa, né? Alguém vai dizer para você: olha, você vai escrever textos agora, fazer uma mala direta, convencendo nossos clientes a vir visitar os stands, né? Digamos que você trabalha numa construtora, aí a construtora está montando ali um novo condomínio e fez, né, um stand, fez uma réplica de um dos apartamentos desse condomínio. E ele quer que você escreva uma mala direta, tá bom? Convidando essas pessoas a conhecerem esse ambiente. Aí, se você não souber fazer, se você não souber ser persuasivo, e o que é persuasivo, professor? É convincente. É saber convencer as pessoas a fazer aquilo que você está indicando. Os profissionais utilizam a escrita persuasiva para fazer com que o interlocutor, aquele que vai receber a mensagem, tome uma decisão específica, não é isso? Ou seja, você tem que influenciar pessoas. Como? Comprar um produto ou um determinado serviço. Aí já pensou? A pessoa liga para saber mais informações sobre a empresa. Aí você trabalha numa empresa de internet, né? Você está trabalhando numa empresa de internet e a pessoa liga para saber mais informações. E você fica ao telefone dizendo: estamos providenciando, estamos fazendo, estamos querendo, estamos expandindo. Gente, enquanto você falar, estamos expandindo, estamos fazendo, estamos querendo, não está acontecendo. Quando você usa o gerúndio é uma ação inacabável. Sabe o que vai acontecer? O cliente vai entender que essa empresa não conclui nada do que ela faz. Se ela está estendendo, ela nunca vai terminar de estender. Se ela está ampliando, ela nunca termina de ampliar. Se ela está consertando, ela nunca termina de consertar. Entenderam? Então, é preciso saber utilizar as palavras certas, o verbo certo, o tempo certo, o modo certo, para poder convencer as pessoas a aderirem à sua empresa, a participarem, a comprarem. Então, você tem que ser convincente. Você tem que ter domínio dessa técnica persuasiva na hora de escrever. É outra modalidade da redação oficial e empresarial. Repetindo, o que nós já vimos até agora. Esse tipo de texto de redação empresarial, você pode, primeiro, ter que dar instruções, dizer como se comportar, como fazer, né? Isso, fazer um tutorial explicando algo para alguém, tutorial escrito, tutorial em vídeo, tutorial em áudio. De repente vai ser essa a sua função. Então é bom que você saiba como fazer dentro dessas nossas normativas. Você pode fazer um texto persuasivo. Se de repente pode ser
encarregado, né, de partir aí diretamente com os clientes, mandando e-mail de venda, publicidade, comunicado à imprensa. Então, você vai ter que saber usar uma linguagem persuasiva, de modo bem sedutora, que vai convencer e influenciar a pessoa a aderir à empresa a qual você representa. Aí você vai mostrar eficiência, tá bom? Isso é ser eficiente. Tem mais outros dois tipos de redação empresarial. Vamos conhecer. Tem a redação empresarial informativa. Como é que ela acontece? Olha, pelo próprio nome informativo, já é autoexplicativo, né? Você vai ter que dar informações sobre a empresa. A pessoa liga e quer saber mais sobre a empresa. Ou você tem que passar textos escritos, e-mails, quem sabe, né? Para chegar até os clientes, falando, apresentando a empresa a esse cliente. Então, você precisa ser objetivo. Seu objetivo agora é deixar o leitor a par de todos os fatos e acontecimentos que são relevantes à empresa. Dizer como ela se expandiu, como ela cresceu, quais são os produtos que ofertam, qual é a vantagem de aderir ao serviço da empresa que você representa, dando muita informação. Nas empresas, esse tipo de escrita aparece principalmente em comunicados internos, em demonstração de resultados e até em atas de reunião. Então, você precisa ser bastante conciso e muito expressivo, bastante expressivo, para dizer, para comunicar aos outros o procedimento, o cotidiano, o que sua oferta, o que sua empresa tem de melhor a ofertar ao cliente, aos colaboradores e a todas as pessoas envolvidas ali, direto ou indiretamente, né, de modo geral. Então, a informatividade é um outro tipo de texto que você pode estar sujeito a elaborar dentro da sua área de trabalho. O que mais? Né? O que mais de redação oficial e empresarial eu preciso conhecer? A área comercial. Nem toda empresa trabalha com área comercial, mas muitas delas trabalham. Quando eu digo empresa, porque existem as corporações, né? As corporações podem não estar ligadas à área comercial, mas a maioria que hoje oferta emprego no mercado de trabalho são da área comercial. E sabe o que costumam dizer? Olha, a vaga existe. O que não existe são pessoas competentes para ocupar aquelas vagas. Então, a nossa finalidade aqui é formar você, uma pessoa competente, para ir ocupar essas vagas que estão lá esperando, que estão ociosas, não é isso? O mundo corporativo utiliza esse tipo de escrita, que é a escrita comercial, em suas comunicações diárias de negócio. Olha, isso é diariamente, buscando compartilhar informações. Você pode compartilhar informações ou obter uma reação específica de colegas de trabalho ou de clientes. É possível utilizar a linguagem comercial em e-mails profissionais, em cartas, mensagens diretas e até em faturas, tá bom? Você, de repente, pode estar encarregado de trabalhar com essas informações comerciais. E aí tem que ser mais sucinto ainda, né? Tem que saber especificar ainda mais a linguagem mais técnica possível para esse tipo de comunicação. Então, vamos fazer um reprise aqui, quais são os tipos de textos que mais circulam no ambiente da redação empresarial e oficial. Textos instrutivos, em que você vai dizer como se comportar ou o que fazer. Textos persuasivos, em que você vai ter que convencer, em que você vai ter que, como a gente diz, fomentar, não é isso? Persuadir a pessoa a aderir àquilo que você está propagando. Textos informativos, levar informações sobre a empresa, informar o que aconteceu durante uma reunião, fazer um relatório da qual você foi encarregado durante uma viagem, durante uma pesquisa de estudo. Tudo isso pode ficar sob sua responsabilidade. E o melhor é que você saiba fazer da melhor maneira possível. E tem também a escrita comercial, aquela que você vai lidar diretamente com o cliente, né, isso, vendendo a empresa e os serviços da sua empresa da melhor forma possível aos olhos de quem vai consumir, diretamente com o consumidor.
Eita responsabilidade. Professora, eu não sabia que eu tinha que fazer tudo isso. Eu já vou até desistir aqui desse curso. Não é para mim, não. Quem foi que disse que não é para você? Depois que você está bem preparado, não há dificuldade. Não tem ambiente de trabalho que você não possa ingressar depois de estar bem preparado. Simbora para mais? Agora aqui eu vou fazer uma leitura com vocês e aplicar umas perguntinhas para saber até que ponto, né, vocês entenderam esse nosso primeiro momento de aula. Essa apresentação da disciplina, a apresentação dos nossos conteúdos. Vou ler aqui um texto para vocês. Como melhorar a redação empresarial? Erros ortográficos. Vejam só, erros ortográficos. Está listando. Erros ortográficos. Pontuação incorreta. Gramática quase inexistente. Textos que precisam ser desvendados aparecem nos posts das redes sociais, passando pelas mensagens nos grupos empresariais, de aplicativo de mensagem e chegando aos e-mails corporativos e até aos currículos profissionais. Vejam só, gente. Olha só. Ele citou aqui vários tipos de texto. Postagens em redes sociais, mensagem nos grupos empresariais, nos grupos da empresa, né? E-mails corporativos, currículo profissional, ele encontrou erro ortográfico, pontuação incorreta e gramática quase inexistente. Olha o problema de quem tem que se comunicar. É evidente que erros gramaticais no currículo ou em cartas de apresentação devem ser evitados. Imagina que você vai competir aí, você vai concorrer a uma vaga numa determinada empresa. E você tem que levar um currículo que você elabora, certo? Ou mesmo redigir uma carta de apresentação. Então, evitar os erros para dar maior credibilidade. Mas além dos erros gritantes, que são esses, né? Ortográfico, pontuação, a gramática inexistente, saber as nuances de como se comunicar nos negócios. As nuances, gente, as formas de chegar, a forma de abordar, de falar, certo? Mais do que nunca, ser capaz de usar, olha a palavra-chave, a linguagem adequada em cada meio de comunicação. Linguagem adequada em cada meio de comunicação. Meio quer dizer não só os canais de comunicação. Não estamos falando só de rádio, TV, essas coisas não. Estamos falando de situação comunicativa, certo? Uma reunião, uma conversa com os colegas durante o horário de almoço, ou mesmo uma conversa diretamente com o chefe do seu departamento, com o chefe da empresa para a qual você trabalha. Tudo isso é importante. Saber se comunicar, usar a linguagem adequada em cada meio de comunicação é fundamental para construir a imagem de um profissional. Entenderam a importância do uso da linguagem? Então, vamos ver aqui. Ó. Primeiro, é muito comum encontrarmos as palavras de novo, escrito junto, de nada, tudo junto, de repente, tudo junto, entre outros. Mas essas expressões estão erradas. Eu tenho certeza que você já viu de novo, de nada, de repente, tudo escrito na mesma palavra. Qual é a escrita correta de cada uma delas? E então, você sabe como é que escreve de novo, de nada, de repente? Escreva para mim no chat. Quem está pelo YouTube já estabilizou aí? Tem um com certeza também, né? Aí tá me dando aqui, ó, meu diretor de imagem está me dando outra dica. Tem um com certeza que a pessoa escreve assim, ó, com certeza. Meu Deus do céu, com essa certeza aí não tem certeza de nada. Essa certeza aí bagunçou tudo. Então, como você escreve corretamente essas expressões? Separando, né? Separando a preposição da palavra que você está representando. Então, você escreve de novo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Você escreve de novo, separado, de nada, ó,
de novo, assim, ó, de novo, de nada, de repente, e pegando a nossa dica aqui de cima, corrigindo com certeza, né, que não é a mesma palavra, ela é escrita assim, ó, com certeza. Vejam só. Agora, na segunda pergunta, diz, tu sabe ler? Tá com erro também. Qual é o problema da frase tu sabe ler? Porque tu é a segunda pessoa e o verbo saber está empregado na terceira pessoa. Ele sabe ler. Então, você tem que saber concordar a pessoa com o modo verbal, certo? Ou seja, o verbo obrigatoriamente concorda com o sujeito. Se o sujeito é tu, a forma verbal é sabes. Tu sabes ler? Esse verbo, que é o segundo, né, numa locução verbal, ele não vai para o plural, tá bom? Outra, dada a frase, não entre no quarto, o mesmo está sendo lavado. O erro dela encontra-se em quê? Em que essa frase está errada? Não entre no quarto, o mesmo está sendo lavado. Onde está o erro dessa frase? Você jura que não tem, mas tem. Você não pode usar o mesmo, tá bom? Não pode usar esse pronome para substituir a palavra quarto. Você pode usar um outro substantivo, um substantivo que a gente chama de substantivos pessoais, não é? Não entre no quarto. Você poderia até usar até um este, né? Este está sendo lavado, tá bom? Poderia até usar um pronome referencial que faz alusão à palavra que foi dita anteriormente. Não entre no quarto. Este está sendo lavado. Então, o mesmo não pode substituir o substantivo nesses casos aqui, mas a gente vê muito. E eu vou encerrar com essas falas aqui, Monique Evans, né, usando ansiosa com C, o Gustavo Lima dizendo felizmente ou infelizmente, o correto seria dizer feliz ou infelizmente, ansiosa é com S, a outra pessoa disse estarei fazendo, o certo é hoje vou fazer um show, porque quem vai estar fazendo não termina nunca, e aqui ainda tem o outro que diz há 8 anos atrás, que tem 2 erros, né? Primeiro, ou você diz há 8 anos, usando o verbo haver no sentido de tempo, ou você diz 8 anos atrás, que aí se torna redundante usar as duas formas ao mesmo tempo. São mensagens e comunicações como essas que a gente vai ter acesso aqui durante as nossas aulas de redação oficial. Eu encontro com vocês na próxima segunda-feira para mais uma aula. Um abraço e até a próxima.